Gravandinho. Então vou compartilhar aqui o slide com vocês aí, como de costume, né? É, Apresentando aqui. E aí, enfim, tema da aula de hoje, né? Não relembrando da aula passada, porque a aula passada foi equações. A de hoje vai ser áreas, né? E áreas é um negócio muito mais agradável, gostoso de se estudar, né? Assim, a gente já viu na primeira aula que a gente teve de geometria que como é que era o nome do negócio? Unidade de medida, assim, em geral, tipo de comprimento, essas coisas assim, né? Que são coisas que a gente podia medir em linha reta. Eu tinha focado bastante nisso na primeira aula. Mas agora a gente vai ver a unidade de medida de área, que é a unidade de medida de superfície, de coisas que são de duas dimensões, que a gente não pode medir em linha reta, né? Tipo assim, sempre que a gente estava falando sobre unidade de medida de área, né? A gente tem que ter noção de que a gente está falando sobre figuras planas. Não necessariamente no mundo existem figuras planas, assim, porque, por exemplo, você vive no mundo em três dimensões. Obviamente, tudo que você vê à sua volta tem profundidade, do tipo uma folha de papel, né? Vamos supor, eu tenho essa folhinha de papel aqui, que tá tipo no meu quadrinho, né? Emoldurada. E aí essa folhinha de papel daqui, ela tem uma espessura ridícula de pequena, desprezível. Então, justamente porque essa espessura é desprezível, vale muito mais a pena pra gente calcular qual seria a área disso daqui, né? Que é uma medida de superfície, o quanto de superfície que esse papel ocupa, por exemplo, né? Então, no mundo que você vive, tem figuras assim, tipo, que são exatamente planas? Não, porque você tem que considerar sempre a última dimensão, né? Só que acaba que essa dimensão é desprezível, né? O Thiago até comentou sobre isso uma vez quando ele estava dando aula de dilatação, né, para vocês de física, por exemplo. Você vai ter uma chapa de aço enorme dilatando, dilatação superficial, diária, né? Você vai ter, tipo assim, um fio de cobre dilatando, dilatação de... Ai, como é que é o nome? Enfim, linear, né? Que era aquilo que você podia medir em linha reta, que é de comprimento. Então, assim, quando você está falando sobre áreas, né? A ideia é que justamente você estava tentando estudar o como que você pode medir superfícies, né? O quanto que essas coisas ocupam no plano. Então, eu vou chamar atenção para algumas coisas aqui importantes aqui, né? Que, tipo, eu acho que muitas pessoas não percebem ao longo do tempo, né? Que tem, assim, uma relação muito bonitinha com a realidade. Que são o seguinte, né? Quando você for calcular a área, por exemplo, você tem que ter em mente que a área é uma medida de superfície, né? O quanto de superfície que uma figura plana ocupa. Vamos supor que eu desenhe esse quadradinho daqui, né? E aí, né? Vamos supor também que a nossa tela daqui ela é graduada assim em centímetros, né? E isso daqui de baixo tem, sei lá, vou chutar um valor, 3 centímetros, né? Como isso aqui é um quadrado, tem 3 centímetros nessa partezinha que está aqui em pé também. Quando você for calcular a área de um quadrado, acho que você lembra, né? Que é alguma coisa do tipo, a área seria 3 vezes 3, né? Que isso daqui é 9, né? E dava 9 centímetros quadrados, né? Tem esse doisinho aqui em cima. Sabe por que que tem esse doisinho aqui em cima? Sempre unidade de medida são centímetro quadrado, metro quadrado, quilômetro quadrado e por aí vai. Por quê? Porque você tem duas dimensões. Sempre que a gente eleva alguma coisa ao quadrado, quer dizer que tem dois, né? Então repara só que como a área é uma medida de duas dimensões, né, tem comprimento e largura, geralmente, por exemplo, você vai ter tipo uma multiplicação de duas coisas para você calcular a área. Por exemplo, no caso do quadrado, um lado vezes o outro. No caso de um retângulo, base vezes altura, né? Então é por isso que a gente tem esse 2, né? Que isso daqui, centímetro quadrado, é uma unidade de medida de coisas em duas dimensões. Centímetro normal, uma dimensão só, né? Do tipo assim, linha reta. E centímetro cúbico, em três dimensões. Volume, né? Do tipo assim, centímetro cúbico, quantos ml cabem aí dentro da garrafa de Coca-Cola, sacou? Essa ideia. Então, cada uma dessas unidades, né? Centímetro, centímetro quadrado, centímetro cúbico, por mais que elas possam se parecer muito na maneira de se escrever, elas estão, tipo, descrevendo pra gente coisas diferentes, né? Elas estão descrevendo pra gente medidas diferentes. Centímetro quadrado, medidas de coisas em duas dimensões. Metro quadrado, medidas de coisas em duas dimensões. Mas agora só metro normal, uma dimensão só. Só, deixa eu ver. Metro cúbico, por exemplo, três dimensões, tipo volume, sacou? Então, é essa a ideia que a gente tem que ter pra gente poder começar a estudar áreas, né? Que quando a gente está falando sobre áreas, a gente está falando sobre superfície, né? Então, a gente vai ter uma referência para a gente poder calcular essas áreas com a mesma base, assim, que a gente tinha quando a gente falava sobre metro. Lembra que eu falei com vocês que, tipo, era muito comum, assim, a gente ter unidade de medida, assim, tipo, para a gente poder comparar, né, o tamanho das coisas, assim, por exemplo, uma polegada, né, uma polegada que era, tipo, a distância de um lado até outro do polegar lá do rei, que era mais ou menos 2,51 centímetros, sabe? Ou então, e aí você comparava todas as coisas assim com unidade de medida polegada, que seria, por exemplo, deixa eu ver, a tela do seu celular. A
tela do seu celular geralmente você mede em polegadas. Televisão você mede em polegadas, que eu acho que é uma medida meio estranha até pra falar a verdade, né? A gente podia medir isso daí, o tamanho dessas telas em centímetro, né? Que eu acho que seria de boa, até porque, pô, entre polegadas e centímetros não tem, tipo, uma diferença muito grande, né? Um é só o dobro do outro, então, tranquilo. Ou então, por exemplo, jarda, né? É comum a gente ver nos Estados Unidos pessoas medindo distâncias em jardas, né? Yard, tem um YRzinho aqui assim no final. Deixa eu ver, ó. YR, né? É jarda o nome disso daqui. Então, o que que é a jarda? A jarda é a distância, tipo, da ponta do nariz até o dedão lá do braço. É meio como se fosse o tamanho do meu braço, sacou? Então isso é muito importante de você perceber que unidade de medida a gente sempre fez com base na comparação. Por exemplo, a gente estava usando nossas partes do corpo para medir coisas, por exemplo, sei lá, minha mesa aqui, se eu for medir minha mesa aqui agora, usando meu palmo como referência, ela teria um, dois, três, quatro, cinco palmos aproximadamente, né? Então, assim, eu tô comparando o tamanho da mesa com o tamanho da minha mão, né? Eu vejo que a minha mesa, assim, por exemplo, de largura, ela teria cinco mãos minhas, uma atrás das outras, assim, sabe? Então, as nossas unidades de medida são feitas sempre com base na comparação, né? Então, a gente vai usar também uma coisa para a gente poder comparar, né? Para a gente ter uma unidade de medida diárias, né? A gente tem que ter sempre isso em mente. Sempre que a gente vai medir alguma coisa, vai ser através da comparação, tá bom? Por exemplo, o metro, que é a unidade que a gente sempre usa, ela é 1/10 milhões da distância do Polo Norte até o Equador, uma parada dessa, né? Eu acho que eu tinha escrito isso certinho lá no slide lá da primeira aula de geometria, mas eu não sei muito bem de cabeça. Mas enfim, né? Unidades de medida são sempre baseadas em comparação. E dito isso, né? Um conceito muito comum de área, assim, para você tipo, entender como funciona essa comparação, é o seguinte, ó, a gente sempre vai usar como referência um quadrado não um quadrado qualquer, um quadrado de lado um, né? Pode ser 1 centímetro, 1 metro, por exemplo, né? A gente faz um quadradinho daqui, ó. Esse quadradinho que eu tô desenhando em vermelho. E aí você percebe que ele tem lado um, né? Tem um aqui, um aqui, um aqui. Todos os lados dele medem um, porque ele é um quadrado lá no fim das contas, né? Então a gente vai comparar todas as figuras que a gente conhece de área com um quadrado de lado um. Por exemplo, um retângulo. Olha só. Se a gente tivesse um retângulo com um lado medindo 5 centímetros e outro lado medindo 3 centímetros, você repara que dá para empilhar nesse retângulo aqui, ó. Três fileiras de 5 quadradinhos de lado um centímetro, né? Então a gente teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, né? Sendo que um lado é 3, o outro é 5. E é justamente por isso, né, que a gente estava usando esse quadradinho de lado um para poder comparar com a área do retângulo e tudo mais, com a superfície que o retângulo ocupa, que a gente pode dizer que a área de um retângulo seria a base vezes a altura. Quantos quadradinhos cabem no horizontal multiplicado pela quantidade de quadradinhos que cabem na vertical. E isso a gente consegue descobrir qual seria a área do triângulo, né? No caso, a área desse triângulo seria... Triângulo não, desculpa, retângulo. Seria 15. 15 por quê? Porque cabem 5 quadradinhos deitados e 3 quadradinhos em pé. 5 vezes 3 dá 15. Se você contar quantos quadradinhos tem nessa figura, que a gente já contou, deu 15 também, né? Então, assim, são 15 quadrados com lado de 1 centímetro. E se o quadrado tem lado 1 centímetro, a área dele também é 1 centímetro quadrado, autoexplicativo, né? Então, assim, é essa a nossa referência quando a gente vai calcular áreas. E é isso, essa é a ideia para você poder calcular área de retângulo. E aí, gente, acompanhável por enquanto, de boa? Tá dando para entender a minha ideia? Sim. Ok, bora que bora então. Exercícios de área de retângulo. Área de retângulo é sempre base vezes altura, né? Vocês já estão acostumados com isso, creio eu. E, assim, uma coisa muito recorrente no Enem, né? Como área de retângulo é tipo uma fórmula muito fácil de você calcular, né? Que você só multiplicar uma coisa por outra, a base pela altura. É você ter que calcular a área de alguma coisa e depois transformar isso em dinheiro, transformar isso em consumo de energia, você transformar isso daí em, sei lá, quanto de material que você vai ter que usar para pintar uma parede, alguma coisa assim. Então, esses tipos de conversão são muito comuns. Tem uma questão do Enem que eu, pelo que eu lembro, deixa eu ver, era alguma coisa do tipo assim, você tinha que calcular qual era a área de um evento que tinha um formato retangular, e aí esse formato retangular aí, tipo, ele dava as medidas do formato, né, de tipo quanto que tinha de comprimento, quanto que tinha de largura nesse terreno que ia ter um evento aí, e falava que cabiam tipo 4 pessoas por metro quadrado, né, e você tinha que determinar quantas pessoas tinham no evento e essas coisas assim, né. Então assim, sempre que o Enem for fazer uma questão sobre áreas, tenha a noção de que
Se for uma fórmula facinho de calcular, é muito possível que ele te cobre alguma outra coisa depois, né? Então é um exemplo dessa questão aqui, ó. Uma empresa produz painéis solares de energia elétrica com a forma de um retângulo que geram 5 megawatts de energia hora por metro quadrado, né? Ou seja, por metro quadrado você já fica assim na sua cabeça pensando o quê? Pô, metro quadrado, unidade de área. Ou seja, isso aqui gera 5 megawatts de energia a cada metro quadrado de área que o painel tem, né? Um painel na forma de retângulo. Então, provavelmente eu devo ter que saber quantos metros que tem de área nesse painel em formato de retângulo, né? De metros quadrados, perdão. Né? Então, dito isso, eu preciso saber as duas medidas que eu preciso para calcular qual é a área do retângulo, a base e a altura, né? Então, vamos lá. Olha só. A área de um retângulo vai ser determinada sempre pela medida da base vezes a medida da altura, né? B vezes H, aquele famoso lá que vocês estão acostumados. E aí, vou desenhar um retângulo aqui, muito mal e porcamente desenhado, mas tudo bem, pra gente poder dar prosseguimento na questão. Essa daqui é a base e essa daqui é a altura. Show? Vamos lá. Cada painel tem 3 metros de largura e 6 metros de comprimento, né? Então, assim, só para poder ficar direitinho, assim, parecendo com um desenho, eu vou falar que 6 metros aqui, ó, de comprimento é isso daqui na horizontal e 3 metros de largura é isso daqui, ó, que eu desenhei na vertical, tá bom? Então, olha só, se você for parar para pensar, a área desse retângulo, que é base, que está deitado, vezes a altura, que está em pé, 6 vezes 3, né? Ou seja, 6 vezes 3, isso daqui daria 18. 18 o quê? Metros quadrados, né? Por que metros quadrados? Porque essas duas medidas estavam em metro. Então, beleza, continuando. O selo verde de eficiência é obtido se cada painel solar gerar no mínimo 150 megawatts de energia solar. Para obter o selo verde, a empresa decide alterar apenas a largura dos seus painéis solares, né? Então, olha só. Vamos anotar aqui uma coisa importante. A largura é essa partezinha daqui, ó, de 3 metros. A outra ela vai se manter. Isso daqui, ó, é a largura. Vou até escrever um L de largura. E aqui, essa partezinha daqui, eu vou escrever um C de comprimento, tá bom? Então, vamos lá. A gente quer saber, né, se esse painel ele gera a quantidade de energia, né, que era para gerar, que era 150 megawatt-hora de energia. E talvez ele não gere. A gente tem que saber isso aí baseado na área. Por quê? Porque a questão disse pra gente que são gerados 5 megawatt-hora a cada metro quadrado que a gente tem de área nesse painel, né? Só que como a gente tem 18 metros quadrados aqui, se você for perceber, né, são gerados 5 megawatt-hora a cada metro quadrado. Então, vou escrever aqui, ó, 5 megawatt hora a cada metro quadrado, a cada metro quadrado. Então quer dizer que no fim das contas, a gente teria que multiplicar aquele valor ali 18 por 5, porque cada um daqueles 18 metrinhos quadrados que a gente tem de área dali no painel gera 5 megawatt-hora de energia, né? Então vamos lá. Multiplicando isso daqui por 5, 18 vezes 5, se você for perceber, isso dá um total de 90 mega, vou escrever um M minúsculo, mas era maiúsculo, megawatt hora de energia. Só que não era para dar 90, né? Se você for ver, igual que a questão falou, aquele selo verde lá de eficiência de energia, ele diz que era para dar 180. Ou seja, era para 180 não, 150, né? Para ser um total de 150 megawatt hora. Então, pô, a gente já vê um problema, né? O problema é qual? Esse painel está gerando menos energia do que ele deveria, porque ele deveria gerar 150 megawatt-hora. E justamente por conta disso, você percebe que à medida que a área vai aumentando a quantidade de energia que ele gera também, né? Porque são 5 megawatt-hora a cada metro quadrado. Quanto mais metros quadrados eu tenho, mais megawatt-hora de energia eu gero, né? Então, beleza, olha só. Dito isso, lembra só do que disseram aqui no final. Para obter o selo verde, a empresa decide alterar apenas a largura dos seus painéis solares. Eles vão aumentar o painel, mas vão aumentar só a largura deles. E a gente quer saber, no mínimo, em metro, qual é o número que a empresa deve apresentar na largura de seus painéis solares. Então, olha só, a gente vai manter o comprimento, mas a gente vai ter que trocar a largura, né? Então, na hora que a gente fosse calcular qual seria a área nova desse painel solar aí, ó, área nova, né? O que a gente tem que ter, né? A área nova desse painel solar seria também base vezes altura, né? Só que a base a gente mantém, né? Que seria o comprimento 6.
a altura a gente teria que trocar. Por quê? Porque a altura seria a largura, né? E a empresa queria trocar só a largura desses painéis. Chamando a largura desses painéis de X, por exemplo, a gente teria que a área nova disso daí seria 6x, né? E o quanto de energia que essa área teria que gerar, se você for ver? Isso daqui seriam 6x metros quadrados de área. Mas como são gerados 5 megawatt a cada metro quadrado, a gente multiplica isso daí por 5 também, né? Ó, multiplica por 5 igual que a gente fez ali na parte de cima da questão. Então, a gente ficaria no total com o número de energia ali gerado a partir desse painel ali, né? Deixa eu ver, 6x vezes 5, 6 vezes 5 dá 30. Seriam 30 megawatt-hora de energia geradas na 30x, perdão, porque é 6x vezes 5. Então, se é 6 vezes x vezes 5, 6 vezes 5 dá 30, e ainda tem mais o x lá no final, 30x, beleza? Então, são 30x megawatt-hora de energia. Só que qual é o problema? A gente tem que descobrir qual é o valor de x, né? Qual é o valor de x? Qual é o valor do comprimento que deveria ter essa placa daí para que a gente pudesse conseguir essa marca, né, que a empresa estava querendo? Então, vamos lá. Seguinte, a gente sabe que esse 30x megawatt-hora, que é o consumo que deveria ser, ele deveria ser 150, né? Ou seja, a gente tem, no fim das contas, a conclusão de que esse 30x megawatt-hora, 30 vezes o comprimento, tem que ser 150 megawatt-hora, né? Porque esse daqui era o consumo que a gente queria chegar. Então, se a gente passasse esse 30 dividindo lá para o outro lado, ó, 150 dividido por 30, a gente podia cortar esse 0 com esse 0, esse 15 com esse 3, dividindo por 3 em cima e embaixo, né? E a gente ficaria, no fim das contas, só com 15 dividido por 3, 5. Se é 3 dividido por 3, dá 1. Então, se você for perceber, a medida que a gente teria que ter do painel nova ali na largura era 5 metros, pelo menos, tá bom? São 5 metros essa medida que a gente teria que ter nova na largura. Então, 5 metros, se vocês forem perceber, né, você teria que aumentar, né, 2 metros no total. Né? Você aumenta 2 metros no total a largura e você consegue a quantidade de energia produzida lá pelo painel, né? Que o selo verde falava. Ou seja, aumentando 2 metros na largura, a resposta é a letra A. Beleza? Essa é a ideia. Tem um gabarito comentadinho aqui do lado direito. Foi compreensível pra vocês, gente? É porque eu meio que dei uma volta assim na questão, porque a questão era chata mesmo, né? Tipo, na questão interpretativa. Mas, assim, o conceito de áreas mesmo é mais de boa. Deu pra entender essa daí? Foi? Beleza. Então, vamos continuar. A dica do Enem é essa, né? Sempre que você tem uma questão assim envolvendo um cálculo de área muito fácil, por exemplo, tipo, área de retângulo, vai cair algum outro bagulho junto. Por exemplo, esse negócio da gente ter que de converter energia, sabe? Essa é a ideia. Então, olha só, eu trouxe uma animaçãozinha aqui pra vocês poderem ver a área do paralelogramo. Essa aula daqui é cheia de animação, né? Porque eu tô, assim, tipo, meio que tentando mostrar pra vocês que vocês não precisam aprender muita fórmula, né? De base vezes altura, base vezes altura sobre 2, aí tem área de triângulo de 300 maneiras diferentes pra você poder calcular. E se você souber mais ou menos de onde que essas coisas vêm, você vai entender também por que, tipo, muitas fórmulas são iguais, ou por que as fórmulas são do jeito que elas são, e por aí vai, né? A gente viu por que, por exemplo, que a fórmula da área de um retângulo é base vezes altura, né? Que seriam quantos quadradinhos que cabem na área da base não, desculpa, na base, enfileirados, e quantos quadradinhos cabem na altura enfileirados, os dois multiplicados, né? Essa é a ideia. Então, percebe só que a gente vai tentar voltar um pouquinho atrás para a gente poder descobrir qual seria a área de um paralelogramo. Percebe que um paralelogramo é aquela figura que tem os dois pares de lados paralelos, mas ela não tem, tipo, todos os ângulos retos igual um retângulo, né? Então ela é tipo como se fosse um retângulo só que tombadinho pro lado assim. Repara só o que ele está fazendo. Ele está recortando esse triângulo daqui do cantinho, ele está empurrando o triângulo para lá, né? E aí você percebe que o paralelogramo mesmo, ele vira um retângulo. Olha que brabo, o paralelogramo tá virando um retângulo, né? Então é por isso que a área de um paralelogramo também seria base vezes a altura, né? Bonitinho demais. Base vezes a altura. Que é a mesma coisa que a área de um retângulo. Porque, tipo assim, se tu recortar uma das pontas de um paralelogramo e cortar na outra, vira exatamente o teu retângulo que você tinha antigamente, né? Então também seria base vezes a altura, a área do paralelogramo, tá bom? E aí, dito isso, é importante você saber desses conceitos para você poder resolver algumas questões do Enem. Por exemplo, essa daqui, né? Vou dar uma lida aqui para você.
Uma família possui um terreno retangular com 18 metros de largura e 24 metros de comprimento. Foi necessário demarcar esse terreno dois outros iguais na forma de triângulos isósceles. Então, olha só. Dois outros iguais, esse daqui de cima branco e esse daqui de baixo branco, na forma de triângulos isósceles. Sendo que um deles será para o filho e outro para os pais. Além disso, foi demarcada uma área de passeio entre os dois novos terrenos de livre acesso das pessoas. Ou seja, essa área de passeio, essa parte cinza daqui, tá bom? E deixa eu ver. Os terrenos e a área de passeio são representados na figura a seguir. A área de passeio é calculada pela família em metro quadrado é D, ou seja, a gente quer saber qual é a área de passeio daqui. A área dessa parte cinza. Bom, assim, isso é muito feio de se ver, né? A gente não está acostumado a ver isso. Mas se você for perceber, é um paralelogramo. Por quê? Porque você tem dois pares de lados paralelos, né? Esse da esquerda é paralelo ao da direita e esse daqui de cima é paralelo ao lado de baixo, né? Então, a partir disso daí, se você soubesse quais seriam as medidas da base e da altura desse paralelogramo, você conseguiria determinar qual é a área dele também. Então, assim, vamos para as medidas da base e da altura. Gente, percebe só o seguinte, ó, eu vou até tirar um print disso daqui, porque eu acho que fica muito mais tranquilo eu tirar print do que eu ficar caçando imagem no Google, né? Pô, chatão ficar caçando imagem no Google. Mentira, eu vou caçar imagem no Google mesmo. Uma família possui terreno, Enem, passeio. E é isso, chutando palavras aleatórias que estava escrito na questão. E aí deve aparecer a imagem que apareceu. Então olha só. Caçando essa imagem aqui no Google só para poder fazer as anotaçõezinhas. Vou dar uma apagada aqui nessa questão que eu tinha feito antes. Vou colar esta imagem aqui. Você percebe que tinham dito lá pra gente na questão que o retângulo ele tinha, deixa eu ver, 18 metros de largura e 24 metros de comprimento. Então, seriam 18 metros de largura e 18 essa medidinha que está em pé. E 24 metros de comprimento, 24 aqui no total. Além disso, né, só parando para lembrar, ele falou que esses dois triângulos aqui, ó, tanto esse daqui de baixo quanto o outro lá de cima, eles são isósceles. Sabe o que quer dizer isósceles? Quer dizer, tem os dois lados do mesmo tamanho, né? Então, olha só, tem esse lado e esse lado daqui do mesmo tamanho. Obviamente, o outro não tem o mesmo tamanho, né? Pô, dá pra ver que é muito maior, né? Então, são esses dois aqui que têm o mesmo tamanho. Então, se esse ladinho daqui mede 18, quer dizer que aquele lado que está lá embaixo também, só a parte correspondente ao retângulo não, desculpa, ao triângulo, isso daqui, ó, que vai daqui até aqui, também vai medir 18, né? Porque a questão diz que esses triângulos eram isósceles. Então, quer dizer, essa partezinha daqui também mede 18, né? E esta outra partezinha do lado de cá também mede 18, né? Porque é um retângulo, lados opostos têm o mesmo tamanho. 18 e 18. Só que você sabe que essa parte inteira aqui, ó, na vertical, a base desse retângulo, no total, mede 24, né? Se tudo mede 24, esse pedacinho vale 18, quer dizer que este pedacinho pequititinho que tem do lado de cá vale 24 menos 18. 6, né? É o quanto que sobra não, quanto que falta para isso daqui chegar, né? Para o 18 chegar em 24. 24 menos 18. Isso aqui mede 6 também. Então, olha só. Repara, que coisa bonita quando você olha essa figura, porque você consegue fazer a resolução dela muito tranquilamente. Você sabe qual que é a área do passeio? É a área de um paralelogramo, né? Então, a área desse paralelogramo daqui, se você for parar para lembrar, é base vezes a altura. Tu sabe qual é a base e qual é a altura? Sabe, por quê? Porque está escrito na figura agora. Agora é tranquilo. A base, é fácil de você ver que a base é como se fosse tipo o segmento que está apoiado no chão, né? Aquilo dali, vale 6. Então a base desse trapézio daqui, trapézio não, desculpa, desse paralelogramo, vale 6. A altura desse paralelogramo daqui, coisa importante que eu não falei. A altura é a distância sempre entre duas bases, tá bom? De um paralelogramo. Então, tipo, a distância dessa parte mais alta até a parte de baixo. Ela sempre vai ser em 90 graus e vai ser a distância entre as duas bases, assim, tipo, na vertical, sacou? Sempre vai ter que fazer 90 graus. Então, assim, é normal que você veja, por exemplo, a altura de um paralelogramo passando pelo lado de fora dele, ó. Passando pelo lado de fora, a altura desse treco verde que eu estou desenhando aqui agora. Assim como você sabe que a altura de um triângulo também pode passar pelo lado de fora dele. Mas isso daí a gente vai entrar em mais detalhes aqui na frente, tá bom? Então, olha só. Repara só que a altura desse paralelogramo daqui, ela passa pelo lado de fora, é a distância na vertical dessa base maior. Maior não, mais alta. Até essa base mais baixa, né, a distância na vertical entre essas duas partes é 18, né? A altura desse paralelogramo é 18. Se você for perceber, exatamente isso que está representado até naquela animaçãozinha que eu estava mostrando para vocês, ó. Se liga só. Ei! Algum dia carrega. Poxa, Canva. Então, né? Dava 18. E aí, basicamente, para você poder calcular essa área daqui,
É só você multiplicar a base, que é 6, pela altura, que é 18. E 6 vezes 18, isso daqui dá 108 metros quadrados. E pronto, você conseguiu fazer a questão do Enem aí, tipo assim, tranquilamente com a mão nas costas, né? 108 metros quadrados de resposta da letra A. Só esqueci de escrever um zero ali no meio. Mas tá tudo bem, acontece. É isso. Essa aí também foi compreensível, gente? De boa? Ou não? Fazível? Se vocês quiserem, pode perguntar aí qualquer coisa assim com sua vontade, estarei lendo o chat. Essa foi bem mais tranquila, de fato, eu concordo com você. E assim, o fato de você saber que a altura do paralelogramo pode sair para o lado de fora dele, né? Que a altura tem sempre que fazer 90 graus com o chão, é uma parada muito importante, né? Do tipo, você vê essa animaçãozinha do paralelogramo daqui que eu tinha trazido para vocês, e tu vê que a altura, ela não é, tipo, o lado que tá em pezinho ali, tipo, meio que inclinado, sabe? A altura é realmente a distância da parte mais alta até o chão, fazendo 90 graus. Então isso daí é um bagulho importante, você tem que saber tanto de triângulo quanto de paralelogramo. Aí agora olha só, detalhes maneiros que ninguém nunca te contou, mas eu vou te contar agora. Sabia que um triângulo é sempre a metade de um paralelogramo? Qualquer triângulo que você conhece, se você pegasse um paralelogramo e tu cortasse na metade, não um paralelogramo específico, né? Uma escolha estratégica assim, tu ia conseguir um triângulo. Então, sabe por que, que a área do triângulo é base vezes a altura sobre 2? Porque ele é metade da área do paralelogramo, que é base vezes a altura. EBA, né? Então, toma um segredo aí pra você, aleatório. Sempre um triângulo vai ser metade da área de um paralelogramo. Então, assim, trouxe até figura aqui pra poder mostrar pra vocês. Um triângulo é sempre a metade da área de um paralelogramo, tá bom? Cortando ele lá pela diagonalzinha. E aí eu trouxe essa questão da UERJ daqui, que a pior parte dela é a visão em 3D. Visualização em 3D é um bagulho que pega muito, né? Tipo assim, tanto no Enem quanto na UERJ. Mas assim, eu vou tentar fazer vocês visualizarem aqui, assim, mais voltado pra minha câmera e não voltado tanto, assim, tipo, pra minha apresentação. Vou ler a questão pra vocês. Ó, a imagem a seguir representa um cubo de aresta 2 centímetros e nele destaca o triângulo AFC. A projeção ortogonal do triângulo AFC no plano da base BCDE, né, é, deixa eu ver, do cubo é um triângulo de área Y. E a gente quer saber qual é a área Y desse triângulo daí. Enfim, ó, deixa eu catar uma caixinha daqui que parece um cubo, que aí eu vou conseguir tipo, dar um exemplificado um pouquinho melhor, tá? Olha só. Se você for perceber no desenho, o que está acontecendo? Vou mostrar para vocês. Vou voltar para cá. Para a apresentação, vocês prestarem atenção só em mim, né? Se você for ver aqui no desenho, o que está acontecendo? Você tem um cubo, né? Uma caixinha assim, tipo um cubo, né? E o desenho lá da UERJ, se você for ver, ele está mostrando um cubo onde você está usando as diagonais desse cubo daqui, ó, essa, e além disso, está usando também essa diagonal daqui, e você está usando também esta diagonal daqui, todas elas para fazer um triângulo, né? Você está usando tipo várias diagonais de um cubo para fazer um triângulo, ó. Você está usando essa daqui, está usando essa daqui, ó. Perdão, calma aí, não sei se está indo certo. Essa daqui e mais essa daqui atrás, né? Você está usando várias diagonais de um cubo para fazer um triângulo. Então, olha só, no desenho você consegue ver que as diagonais aqui, ó, das faces do cubo, AF, FC, AC, todas essas três diagonais das faces aqui, elas são lados desse triângulo, né? Só que estava perguntando qual é a área desse triângulo, né? Que tem todos os lados do mesmo tamanho, todos os lados sendo as diagonais das faces desse cubo. Não estava perguntando isso. Olha só, tipo, a pegadinha da questão. A projeção ortogonal do triângulo AFC, não é o triângulo AFC, né? É a projeção ortogonal dele, né? No plano da base BCDE, é um triângulo, mas é um triângulo de que área, né? Então olha só. Você tem que ter a visão espacial suficiente para você poder imaginar o seguinte, ó. Quando você tiver esse triângulo AFC, eu esqueci de compartilhar a tela, vou compartilhar aqui de novo. Quando você tiver esse triângulo AFC, ó, seguinte, aqui que você tá vendo, você não quer descobrir qual era desse triângulo FC que eu tava mostrando igual, tipo assim, as diagonaisinhas aqui assim na caixinha, né? Você quer descobrir qual era da projeção ortogonal dele, que por sua vez também é um triângulo. O que é a projeção ortogonal? A projeção ortogonal nada mais é do que a sombra. É do tipo assim, tem uma lanterna iluminando o cubo de cima e você quer saber qual é a área da sombra que esse triângulo faz no chão. E é muito louco você parar pra pensar nisso, por quê? Né? Vou copiar essa imagem daqui também pra gente poder dar uma pensada nisso. O UERJ triângulo AFC. Deixa eu ver se eu consigo catar aqui. Catei.
Ó. Sempre que você for fazer esse tipo de questão e você estiver pensando em projeção ortogonal, projeção ortogonal seria como se fosse a sombra que a figura faz no chão, né? Então, dando uma olhadinha aqui, ó, pensando nessa lógica assim de tipo projeção ortogonal é justamente a sombra que essa figura faz no chão. E, pô, tá meio estranho isso daqui. Deixa eu dar um zoom. Deixa eu ver se vai. Pronto. Projeção ortogonal é a sombra que essa figura aqui faz no chão. Você pode pensar no seguinte, ó, dá uma olhada aqui. Sempre, projeção ortogonal, você vai estar imaginando uma fonte luminosazinha aqui em cima, tipo uma lanterna, sacou? Você tem uma lanternazinha aqui em cima, esta lanterna que eu estou desenhando em branco aqui no momento, com uma lâmpada iluminando ele exatamente de cima, fazendo 90 graus com o chão. Essa iluminaçãozinha daqui, ó, e projeção ortogonal vai ser a sombra que esse bagulho aqui faz no chão, né? A sombra que esse triângulo AFC faz no chão. Então, vamos lá. Você está iluminando exatamente de cima, pensa só. Os raiozinhos de luz, eles estão indo assim, ó, de maneira perpendicular ao chão, sempre indo para baixo, desse jeitinho daqui, ó, perpendicular ao chão. Tem alguns raios que eu tô dizendo torto, né, mas tudo bem. É sempre perpendicular ao chão. Então, pensa só. Um dos lados do triângulo tá na diagonal dessa facezinha daqui, né? A sombra que ele vai ter que fazer no chão é justamente uma sombra em cima desse lado daqui, né? Você repara que esse lado daqui, quando ele é projetado no chão, esse AC, quando ele é projetado no chão, ele vira esse aqui de baixo, ó. Ele vira esse ladinho de baixo, BC, né? A mesma coisa acontece com esse lado FC, daqui do lado, né? Quando você recebe, tipo, de cima, vários raiozinhos solares, assim, de maneira perpendicular ao chão, você percebe que a sombra que esse ladinho FC faria no chão seria esse lado DC debaixo do cubo, né? Então, esses dois que eram lados do cubo, agora eles viraram simplesmente... deixa eu ver... lado não, desculpa, essas diagonais do cubo, né? As diagonais AC e CF, eles viraram simplesmente ladinhos. Por quê? Porque são sombras desses lados no chão, né? E além disso, essa diagonal AF, daqui da face de cima, quando você recebe, tipo, vários raiozinhos solares aqui de maneira perpendicular a essa diagonal, se você for perceber, ela vai ser, ó, reproduzida lá no plano do chão, deitadinha, ó, assim, desse jeito. Essa seria a diagonal, reproduzida lá no plano do chão, sacou? Então a parte mais dolorosa dessa questão era a visualização em 3 dimensões. Mas basicamente, né, depois que você conseguia visualizar isso em 3 dimensões, você via que essa projeção ortogonal desse triângulo que estava inclinado ali no meio do cubo, na real, era um outro triângulo ali da base, que era o triângulo que tinha vértices B, C e D, né? E esse triângulo daí tem um lado com a mesma medida do lado do cubo, né? Que eu não sei qual que é, que eu não li, eu esqueci da questão. Um outro lado com a mesma medida do lado do cubo. E um outro lado daqui com a medida da diagonal desse cubo, né? E diagonal do cubo não, desculpa, diagonal da face. Daí você lembra que diagonal de quadrado é a mesma coisa que o lado multiplicado por raiz de 2, tá bom? Então, olha só, a pior parte dessa questão era justamente a visualização. Ali no piso, no chão, né, que era a figura que ia ser formada no chão, que a gente estava querendo descobrir, vai se formar esse triângulo, BCD, né? Esse triângulo, ele é um triângulo retângulo isósceles. Então, dá uma olhada só, tipo, no resultado importante disso daqui, ó. A área de um triângulo retângulo isósceles, né, se você for perceber, é simplesmente a base vezes a altura, só que dividido por 2. A altura não faz 90 graus com o chão? Então, a altura é isso. Por quê? Porque isso já está fazendo 90 graus com o chão. A base não faz 90 graus com a altura? Não tem que estar deitada? Então, a base é isso, tá bom? Então, a gente já tem a base e a altura. São as duas medidas do triângulo. Então, basicamente, a gente tem que descobrir qual é o tamanho do lado daquele cubo ali. Estava falando que o cubo tem uma aresta medindo 2. Então, quer dizer que aquele valor de x ali que eu tinha esquecido quanto que era, na real ele é 2, né? Então, a gente pode escrever 2 no lugar ali dos ladinhos do cubo. 2 medindo isso aqui, 2 medindo isso daqui também. E aí, se você for perceber, ó, a área desse triângulo é simplesmente 2 vezes 2. E depois disso daqui, tu vai dividir por 2, que dá 2 vezes 2 são 4. Dividido por 2 dá 2. São 2 centímetros quadrados. Então, assim, pô,
Dá pra você fazer só usando uma fórmula. A parte de conta era tranquilíssima, mas a parte da visualização em 3D era a parte mais dolorosa. Mas eu gosto dessa questão porque dá pra trabalhar aquele conceito que eu tinha falado com vocês na primeira slidezão lá que eu tinha de geometria mesmo, né? Que tipo assim, projeção ortogonal é justamente a sombra que você tem do objeto quando ele tá fazendo 90 graus aí, ó, com o chão. Do tipo assim, se tem uma lanterninha aqui assim na vertical iluminando o bagulho, embaixo você quer saber tipo qual a sombra que essa parada faz no chão, tá? Então é justamente essa a ideia. Resposta letra C, número 2, tá? São 2 centímetros quadrados de área. E aí, o que vocês acharam dessa daí? Tipo, visualização terrível, conta fácil. Né? Foi basicamente isso também. Deu pra entender, gente? Nossa, disse que essa aí foi mais tranquila. Credo. Pô, eu fiquei, assim, meio perdido na visualização, pra te falar a real. É, visualizar é meio ruim, né? Tipo, você tem que treinar muito, assim, essa parte de visualização. Só que você fazer a conta, vocês viram que é tranquilo, né? Tipo, a pior parte da conta é essa. Não assim, né? Tranquilo foi a outra, de fato, concordo com você. Então vamos lá. Continuando aí, né, nossos cálculos de área, depois que você aprendeu a calcular a área de um triângulo, né, você vai conseguir calcular a área de um trapézio também, sabe por quê? Porque dá pra você desmontar um trapézio e formar um triângulo, né? Gente, repara só, olha que coisa bonita, essa aqui é a animação mais bonita, uma das mais bonitas que eu vou trazer pra vocês hoje aqui, ó, na salinha de áreas, olha só. Você lembra que a área de um trapézio é basão mais basinha vezes a altura, tudo isso dividido por 2. Então olha só, tá traçando o basão, traçando um lado do trapézio, tá cortando o lado do trapézio no meio, ali automaticamente, né? Ó, traçando a basinha, traçando o outro lado do trapézio e foi. Aí agora olha só, repara só, que ele vai ligar, ó, um vértice ali, ó, do basão. Não, tá mostrando a altura primeiro, né? Ó, tá ligando aquele vértice ali do basão com a parte que ele cortou no meio, né? Do outro lado ali da direita. E agora ele vai começar a desmontar esse trapézio, ó. Ele tá desmontando esse trapézio, tá desmontando, tá desmontando, tá desmontando. E quando ele encaixou, olha que coisa bonita, juntou a basinha com o basão. E a altura continuou sendo a mesma. Isso daqui é uma área de triângulo. Bicho, é uma área de triângulo. Olha só, um triângulo que tem uma área de basinha mais basão. A altura é a altura do trapézio mesmo. E tudo isso dividido por 2, né? Porque a área do triângulo é tipo base vezes a altura sobre 2. Só que isso daqui é uma base pequena junto com a base grande, né? Que representa a base do triângulo. Olha que bagulho maneiro! Eu adoro fazer tipo, essas demonstrações assim por animação em área. Porque dá pra você entender muito mais do porquê que as fórmulas são do jeito que são. Né? Não é só tipo assim, Jesus Cristo quis que fosse assim, então agora vai ser. É tipo, realmente assim, basão mais basinha vezes altura sobre 2 por isso. Né? Então, assim, eu não gasto quase tempo nenhum fazendo isso em aula mesmo, né? Então, assim, curiosidade pra você, no fim das contas, né? E aí, olha só, 2 conceitos importantes que a gente vai trabalhar nessa questão. Primeiro, frustra... Oi? Você pode demonstrar de novo? Mostro Porque a internet tinha dado uma travada. bem Obrigada. devagarinho. Ó, basão, um lado do trapézio, tava cortando no meio, ali o lado do trapézio, repara que ele tá cortando no meio com esse pontinho, né? Basinha, o outro lado, tá desenhando a altura. Tá ligando um vértice do basão lá com, ó, a metade do outro lado. E aí ele vai começar a desmontar o trapézio agora. Ó, desmontou o trapézio, desmontou aquela parte de cima. Aquele lado foi cortado no meio, vai encaixar uma metade com a outra e ele vai formar um triangulão gigantão. Um triangulão que tem uma base, que é igual a basinha mais o basão. E a altura, igual a altura que era do trapézio mesmo. E é isso. Fórmula para calcular a área do trapézio. Basinha mais basão vezes a altura sobre 2, que é literalmente a mesma coisa do triângulo, né? É um triângulo que tem basinha mais basão como base, a altura mesmo, e divide por 2, no fim das contas. É igualzinho a fórmula do triângulo, sacou? Deu pra visualizar agora? De boa? Tua internet Sim, deixou? Ok. foi. Obrigada. Muito de nada. Então é isso. Ó, continuando. Duas coisas que a gente vai trabalhar nessa questão aqui, ó. Duas coisas muito importantes. Primeiro, figuras estranhas que você não tem fórmula para calcular. Segundo, saber ler linguagem matemática. É terrível. Eu odeio ler linguagem matemática, mas enfim, você tem que saber. Vamos lá. Uma pessoa possui um terreno em forma de um pentágono. Já vou até recortar essa figura que eu sei que eu vou usar, né? Então vamos lá. Enem, pessoa, terreno, pentágono. Escrevi pentágono, mas tudo bem. Chego na figura, isso que importa. Deixa eu copiar a imagem aqui. Vamos lá. Vou colar aqui no quadrinho. Jesus. Deixa eu dar uma reduzida na imagem.
Não, reduziu demais. Agora vai. Pronto. Não, agora não foi. Droga. Não, mãozinha errada. Deixa eu ver. Essa aqui é a mão certa. Ah, agora foi. Pronto, vamos lá. Então, voltando aí pra questão, porque eu já recortei a figura que eu sabia que eu ia usar. Uma pessoa possui um terreno em forma de um pentágono, como ilustrado na figura. Sabe-se que a diagonal AD mede 50 metros, então vamos lá. Primeiro de tudo, você está falando que a diagonal AD mede 50 metros, não à toa ele deu esse tamanho pra gente, então tu vai lá e marca, né? Porque não tá na figura, então tu vai lá e marca. Diagonal AD, 50. Show? Beleza. Continuando aqui. E é paralelo ao lado BC, né? Esses dois lados são paralelos. Dois lados paralelos e outros não, talvez trapézio. É, deixa eu ver, que mede 29 metros. Ou seja, esse ladinho BC, aqui também, como a figura estava falando, mede 29 metros, tá bom? Então isso daqui é 29 metros. Essa diagonal AC daqui é AD, né? É 50 metros. E se você for perceber, faz todo sentido do mundo, né? Porque um é pequenininho e outro é gigantão. E aí, além disso, você tem o seguinte: a distância do ponto B até AD é D, sei lá quantos metros, mas a gente vê isso daí, ó. Do ponto B até a reta AD. Você lembra que distância, né? Fazendo o menor caminho possível, tem que fazer 90 graus, né? Então, olha só. A distância do ponto B até o AD é de 8 metros. Tem 8 metros esse pedacinho daqui. E aí, além disso, a gente tem que a distância do ponto E até o AD é de 20 metros. Então, aqui, ó, juntando o ponto E até esse AD daqui é 20 metros. Então, assim, pô, pelo menos a figura tá proporcional, né? Muito bem desenhadinha, gostosa de se ver. E aí, tava fazendo uma pergunta aqui seguinte: qual é a área em metro quadrado desse terreno? Pô, o terreno com uma área super zoada, feião, mas se você for perceber, você, tipo, fazendo as sugestões que o Enem tava te dando, né, você consegue separar essa área total do terreno em duas partes diferentes, né? O Enem ele é muito sugestivo quando ele quer que você faça isso, você separar essas áreas assim em duas partes diferentes. Você percebe que a área desse terreno daqui, ele justamente a área de um triângulo na parte de baixo, você consegue nitidamente ver que tem um triângulo na parte de baixo, né? A área de um triângulo somada com a área de um trapézio na parte de cima, e você consegue nitidamente ver que tem um trapézio na parte de cima, tá bom? Então tá, olha só. Para você descobrir a área desse terreno, você tem que descobrir a área dessas duas partes e somar depois, né? Porque você lembra que é só você descobrir a área de cada um separadamente e depois juntar, que dá o terreno inteiro. Então, vamos calcular a área do triângulo primeiro, que era mais fácil, né? A área do triângulo não é base vezes a altura sobre 2? Então, a base dele, 50, que está na horizontal. A altura é o que está na vertical, 20. E aí você ainda divide isso por 2, e é isso, pronto. A área do triângulo. Depois, a área do trapézio. Não é o basão mais a basinha vezes a altura sobre 2? Então vamos lá. Basão, 50. Mais a basinha, 29. Vezes a altura, 8. Tu pega isso daqui, divide por 2 e você descobre qual é a área do trapézio. E aí, beleza. Olha só. 50 vezes 20 sobre 2. 5 vezes 2 dá 10, com 2 zeros no final, 1000. 1000 dividido por 2, 500. E aí você junta isso daqui ainda com a área desse outro trapezinho daqui de cima, né? Que vai ser 50 mais 29, não sei. Mas eu sei que 8 dividido por 2 dá 4. Então já vou cortando aqui, ó. 8 dividido por 2, isso aqui vira 4, beleza? E aí, vamos lá. 50 mais 29, deixa eu ver, 50 somado com 29, isso daqui dá 79, se eu não me engano, né? 79. Então eu ia ter que fazer essa conta horrorosa de 79 vezes 4. Eu podia fazer isso de cabeça, mas tô com preguiça. 79 vezes 4 dá 316. Então, ficaríamos aqui nesse momento com um total de 316, né? E aí, a área soma dessas duas coisas, 500 mais 316. A área, ela vai ser 816. Alguma unidade de medida em específico? Sim, tá tudo em metro. 816 metros quadrados. E essa daqui vai ser a área do terreno no total. Resposta letra, eu não faço a menor ideia de qual seja. Mas vocês devem fazer, porque tá escrito em algum lugar. Letra C, tá bom? E é isso, né? Cálculo de áreas é basicamente essas ideias, assim, que você tem que ir repetindo 377 milhões de vezes. Deu pra entender, gente? Essa aí também, de boa. Eu achei ela bem mais fácil do que a outra questão da UERJ que eu mostrei pra vocês, de triângulo. Não, mas é isso. Ok. Essa é a ideia. Então, assim,
É pra mostrar pra você que, tipo, grande parte dessas questões de Enem também dá pra você, tipo, calcular com fórmula, assim, tipo, tranquilamente, né? Tu só taca a fórmula da área lá e você descobre qual é a área da figura e é isso, fé, né? Não tem muito mais o que você fazer, né? Não dói tanto assim quanto outras coisas. E aí eu trouxe uma animaçãozinha também, tipo, pra mostrar pra vocês uma coisa que aparece de vez em nunca, né? Que é a área de um losango. Ó, seguinte, de vez em quando, de vez em nunca, na verdade, aparece a área de um losango. Mas se você for perceber, tem uma fórmula pra área de um losango também, né? Que é a diagonal maior vezes a diagonal menor, tudo isso dividido por 2. Né? Que parece muito com fórmula de triângulo, né? Tipo, base vezes altura sobre 2, ou então, tipo, fórmula de retângulo, que é só base vezes altura, né? Que é, tipo, a diagonal vezes a outra, né? Então, essas coisas aí já vêm na nossa cabeça quando a gente pensa em área de losango. Pra gente entender o que significa, né, essa área desse losango daqui, ó, dá uma olhada. O que é um losango, primeiro de tudo? Um losango é uma figura que tem todos os lados do mesmo tamanho, mas não necessariamente todos os ângulos. Se tivesse todos os ângulos do mesmo tamanho, seria um quadrado, igual que você está vendo aqui na figura. Mas, em contrapartida, se tem é, todos os lados do mesmo tamanho, mas não todos os ângulos, pode ser um losango, tá? Losango só tem que ter todos os lados do mesmo tamanho mesmo, né? Os ângulos não precisam. E aí, se você for perceber, dá uma olhadinha aqui na animação, ó. Tá contornando o losango, ali, ó, bonitinho, todos os lados do mesmo tamanho. E continuando aqui, ó, ele tá traçando as diagonais. Traçou uma diagonal, traçou-lhe outra diagonal, ali, ó, as duas diagonais do losango se cortam no meio, isso estava escrito no slide anterior que eu tinha falado pra vocês. E se vocês forem perceber, ele tá marcando um ângulo ali, ó, aquele ângulo roxo, né? Que é literalmente o mesmo ângulo que aquele outro ali. Que por sua vez, ó, se você for perceber, justamente por causa disso, você pode meio que transportar, né, aquele triângulo dali, ó, do lado esquerdo para o outro lado. Você percebe que esses dois triângulos, tanto esse da esquerda quanto esse da direita, ele tem o mesmo tamanho. Tu transporta para o outro lado e você transporta também esse triângulo ali de cima para o outro lado ali embaixo. Olha, ele se encaixando. Que coisa linda, cara. Olha que coisa maravilhosa. Olha, perfeito, né? Então, olha só. Lembra que esse segmento daqui com um risquinho, ele era metade da diagonal menor. Esse segmento com dois risquinhos, ele era... Dois segmentos dele, né? Assim, grandão. Ele é a diagonal maior, né? Então, se você pegar essa diagonal maior e você multiplicasse por metade da diagonal menor, né? A base vezes a altura desse retângulo, você ia descobrir a área do losango. Tem como desmontar um losango de tal forma que ele vire um retângulo depois. Olha que bonitinho, né? E aí você vê que quando você desmonta o losango e ele vira um retângulo, você consegue calcular ele só usando, tipo, a área dele, né? Só usando a fórmula lá de área de retângulo. Bonito. E a gente tem uma aplicaçãozinha pra isso aqui nesse exercício. Seguinte, esse aqui é da FATEC, porque eu não achei nenhum exercício do Enem que tinha área de losango. Mas eu tenho fé que algum dia caia, pode ser que caia, porque isso daí é um conteúdo básico, assim, tá ligado? Não é uma parada, tipo assim, astronômica que ninguém sabe, isso daí é bagulho que a gente vê, tipo, em, sei lá, oitavo ano, sétimo ano de ensino fundamental, sabe? Então é possível que apareça forma de área de losango, sim. Então vamos lá. Seguinte, em certa região árida prevê-se construir um açude cuja superfície tem aproximadamente a forma de um losango, conforme a vista superior apresentada. A vista superior aqui é do lado direito, né? A capacidade do açude em litros pode ser estimada multiplicando-se a área da sua superfície pela profundidade. Lembrando que 1 metro cúbico corresponde a 10.000 litros. Se a profundidade média do açude é 2 metros e ele estiver completamente cheio, aproximadamente, quantas famílias com consumo mensal de 2 vezes 10 a quarta litros de água, cada uma, podem ser atendidas em um mês? Então, cara, repara só que a gente tem aqui alguns problemas que a gente viu ao longo do curso inteiro. Primeiro de tudo, notação científica, né, que a gente tem esse 2 vezes 10 elevado à quarta. Eu falei sobre isso aí nas primeiras aulas. Além disso, né, a gente tem conversão de unidades. É importante que a gente saiba converter unidades, primeiro de tudo. E outra coisa também, né, áreas, que é o nosso tema que a gente está vendo agora. Primeiro de tudo, né, a gente tem que calcular qual é a área desse losango. A gente viu que a área de um losango é sempre tipo o produto da diagonal maior pela metade da diagonal menor, né? Então seria 800 vezes 400 sobre 2. E aí, olha só, 800 vezes 400 sobre 2, quando você faz a conta, dá 160 mil metros quadrados, né? Você não vou nem desenhar porque já está desenhado, basicamente. E aí, tava falando que para a gente poder estimar qual é a capacidade desse açude em litros, a gente tinha que multiplicar qual era a sua profundidade, né? A sua profundidade desse açude daí. Pô, vou ter que copiar de novo para poder escrever no quadro, desgraça. Mas tá tudo bem. Eu vou ter que tirar a foto lá outra vez. FATEC, açude, losango. Deixa eu ver. FATEC, açude, losango e fé em Deus vai aparecer a imagem em algum momento. Olha ele aí, ó.
Então, vamos copiar. A gente fez as contas, a gente determinou que a área desse losango aí, justamente por conta da fórmula, era 160 mil. E aí, você que é um ser humano esperto, você sabe que isso daí parece muito com questão de Enem de área, porque é aquilo que eu falei, né? Geralmente você transforma, tipo, a tua área de figuras fáceis em outras coisas para você calcular. A área da diagonal maior vezes a diagonal menor, né? Tudo isso dividido por 2. Era 800 vezes 400, tudo isso dividido por 2, né? Continuando aqui. Ó, 400, tudo isso dividido por 2, né? E aí, além disso, vocês podem perceber, 800 vezes 400 dividido por 2, isso aqui dava 160 mil metros quadrados, né? Mas assim, tem um pequeno problema nesse cálculo de área aqui logo de cara, né? Porque se a gente fosse, tipo, tentar ver qual era o volume que tem de água dentro desse açude daí, a gente ia ter que multiplicar isso daqui por 2 no fim das contas, né? Que a profundidade era aproximadamente 2, né? Igual que eu estava falando lá na questão. E como a profundidade era aproximadamente 2, você multiplicava isso daí por 2, você ia ter um resultado em metros cúbicos. Né? Tava falando lá daquela conversão que um metro cúbico é sei lá quantos litros. Se você quiser, você pode passar isso tudo para decímetro cúbico, você sabe que decímetro cúbico é litro, né? Mas se não quiser, pode deixar assim metros cúbicos também, né? Para você estimar qual é a profundidade do açude, segundo a questão, tu tem que multiplicar por 2. Por quê? A profundidade não, a capacidade. Porque a profundidade dele é 2. E a questão estava falando para fazer isso, literalmente isso. Você vai ter que pegar esses 160 mil metros quadrados, você vai multiplicar por 2, dariam 320 mil metros cúbicos de capacidade, né? São 320 mil metros cúbicos de capacidade, né? E a gente queria saber quantos dias, né? Perdão, deixa eu ver. Se ele tiver cheio, quantas famílias com consumo mensal daquele litro lá de água ele poderia, tipo, atender? Então, vamos lá, descobrir como é que a gente faz isso daí. Primeiro de tudo, né, a gente tem que 320 mil metros cúbicos, se você for parar para perceber, como um metro cúbico é 10 elevado a terça litros, igual está dizendo ali na questão, né? 10 elevado a terça, só para lembrar aqui nessa partezinha de baixo, é literalmente a mesma coisa que mil, né? Porque 10 elevado a terça é 1, só tem um 3 ali em cima, né? É 1 com 3 zeros no final, mil. Então, como um metro cúbico são 1000 litros, você percebe que para você poder passar isso daqui de metro cúbico para litro, você tem que multiplicar isso por 1000, né? Então, multiplicando isso por 1000, a gente teria que são 320 milhões, né? Porque como multiplica por 1000, coloca mais 3 zeros no final, de litros de capacidade nesse reservatório aí, nesse açude. E aí, a gente queria saber quantas famílias ele ia conseguir atender, sabendo que essas famílias têm gasto mensal de 2 vezes 10 elevado à quarta, né? Se você for parar para perceber, 2 vezes 10 elevado à quarta seria, usando a mesma lógica que a gente usou em cima, né? 2, só que com, tem o número 4zinho aqui em cima, né? 4 zeros no final. Então você escreve esses 4 zeros no final aqui, seriam 20 mil litros de água por mês, aproximadamente. Né? Então a gente teria que dividir essa capacidade daqui do reservatório pelo consumo diário das famílias. Né? Como é que a gente faz isso? Ó, corta 0 com 0, corta 0 com 0 de novo, corta esse outro 0 com esse outro 0, mais esse 0 com esse 0 daqui, e divide o valor que sobrou, né, que seria 32 mil por 2. Então, 32 mil dividido por 2, 32 dividido por 2 são 16. 16 mil famílias. E 16 mil famílias é a resposta de sei lá que letra. Né? Então, é isso. Essa é a ideia dessa questãozinha daqui. Tá? Então, isso daí também é uma carinha de Enem. Tá? Apesar de eu não ter achado questões de área de losango no Enem. Essa daí é uma carinha de Enem. Tá? É possível que ela apareça em algum momento da vida. E é isso. Deu pra entender? Essa daí, tranquilo? Ou não? Querem que eu repita alguma coisa? Explique de outra maneira? As da UERJ são bem mais difíceis, né? Não, depende, às vezes, né? Sometimes o UERJ é mais difícil. Às vezes sim, às vezes não. Depende, assim, tipo, sei lá, do bom coração da UERJ. Porque tem ano, assim, tipo, que tem questão de área de perímetro que é ridícula. Assim, facinha, que você dá pra fazer com o pé nas costas. Tem ano, assim, que dói, né? Tem uma questão que eu odeio essa questão, ela é pavorosa, me dá vontade de bater com a cabeça na parede 7 vezes quando eu vejo essa questão da UERJ, que era tipo, eu até coloquei ela como exemplo no final do slide, né? UERJ, caixa, chocolate, pentágono. Deixa eu ver se eu acho mais.
pentágono. Mano, vou contar como é que é essa questão basicamente. Você tem esse pentágono, né? Assim, você que é uma pessoa treinada, você consegue perceber que dá pra separar isso em um trapézio e um triângulo. E aí você tinha que calcular qual era a área desse pentágono daqui. Mas não só do pentágono, de todas as outras faces da caixa, tá ligado? Porque você queria saber quantos reais que as pessoas que produziam a caixa gastavam pra você poder produzir essa caixa, simplesmente. Né? Então, assim, tinha que saber qual era a área dessa parte retangular do lado, dessa outra parte retangular, dessa outra, dessa outra, dessa outra, dessa outra. Qual era a área da outra partezinha lá de baixo, que era um pentágono e tudo mais. E aí, nossa, isso dava um trabalho horrendo de calcular a área aí da caixa de diamante negro. E depois, no final, você ainda tinha que saber quantos reais, né? Converter em quantos reais que você gastava. Porque, sei lá, quantos metros quadrados de papelão custava, sei lá, quantos reais. E você tinha que saber quantos reais de papelão que você ia gastar pra produzir a caixa. Maluco, isso era horrível. Nessa questão é muito ruim. Mas em compensação tem umas muito facinhas. Por exemplo, o tema de triângulo equilátero daqui que eu nem sei se tá aqui nessa lista, mas se não tiver, tá tipo na lista de casa que eu passei disso daqui, tá? Então é isso, essa é a ideia. Então, continuando, gente. Triângulo equilátero. Ó, se você for perceber, não falei seno, cosseno, tangente, né? Mas assim, você que tem uma vaga memória aí lá do ensino fundamental do que é seno, cosseno, tangente. Ensino médio também, porque a gente vê esses bagulhos de novo no ensino médio, né? Você lembra que tem uma tabelinha de seno, cosseno e tangente, né? Do tipo, tem aquela musiquinha ridícula que o professor de matemática sempre conta. Tipo, raiz de 3 sobre 3, raiz de 3, esses negócios aí. E aí, olha só. Tem como você descobrir qual é a área de um triângulo equilátero, sabendo que ele é um triângulo primeiro, né? Então, obviamente, a área dele é base vezes a altura, né? Só que você sabe qual é a base desse triângulo equilátero, né? Tendo em vista que todos os lados são do mesmo tamanho, que é o lado. Mas você não sabe quem é a altura, né? Você tem aquela formulinha lá para a altura do triângulo equilátero, você que é um ser humano normal e sabe isso aí de cabeça, que você ficou obrigado a decorar, é lado vezes raiz de 3 sobre 2. Você que não foi obrigado a decorar isso daí, ou então não lembra porque você, tipo, odiava muito matemática lá no ensino fundamental, seguinte, tem uma maneira de você descobrir qual é o valor dessa altura daqui. Você sabe que a altura faz sempre 90 graus com o chão, né? Você traça a altura aqui no meio do triângulo equilátero. E a altura num triângulo equilátero, justamente porque ele é equilátero, as coisas se distribuem muito bonitinha, corta o outro lado no meio. Então, como corta o outro lado no meio, fica metade do lado para cá. E além de ficar metade do lado para cá, ainda fica também um lado inteiro do lado de cá, né? Esse triângulo. E a altura aqui, ó, fazendo 90 graus. Ó, triângulo retângulo. Então, o que você pode fazer para você tentar descobrir qual que seria a altura desse triângulo daqui, né? Você sabe que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Seno de 60 é cateto oposto dividido pela hipotenusa, né? O cateto oposto é a altura, que era o que você queria descobrir. E a hipotenusa é o lado, né? Então, assim, simplesmente quando você fosse descobrir qual era, né, o, o valor da alturinha dele do triângulo retângulo, você sabe que ele tem um ângulo de 60 aqui nessa ponta, porque todo triângulo retângulo tem todos os ângulos medindo 60. Isso é o lado, isso daqui é a metade do lado, tudo cortadinho bonitinho, isso daqui é a altura. Tu queria descobrir qual era a altura ali, ó, em função do lado, pra você não ter que calcular ela na hora que você fosse lá, tipo, descobrir qual é a área de um triângulo equilátero e por aí vai, né? Então, lembrando do seno de 60, já que você queria relacionar a altura, aqui ó, cateto oposto, né, ao 60, com um lado que está ali, né, hipotenusa, cateto oposto sobre hipotenusa é seno, né? O ângulo é de 60, então por isso seno de 60. Cateto oposto ao seno de 60, ao ângulo de 60 dali é a altura. O cateto adjacente, a hipotenusa, perdão, tá falando errado, é o lado. Isso daqui seria igual ao valor de seno de 60 que a gente tem lá na tabelinha, raiz de 3 sobre 2. Então, para a gente descobrir qual seria o valor da altura, a gente multiplica isso cruzado, né? A gente teria que duas vezes a altura tem que ser igual a o lado vezes raiz de 3. E aí você chega literalmente naquela formulinha lá de sempre, né? De tipo, a altura de um triângulo é equilátero ao lado raiz de 3 sobre 2. Decora isso aí, assim, faz muita diferença não. Se decora esse treco aí, tá tudo certo. Né? Porque você tem um trabalho até você descobrir, né, negócio de seno, você ficar fazendo essas contas aí, pra você descobrir a altura e tudo mais. Né? Decora isso aí, a altura do triângulo é lá raiz de 3 sobre 2. Então, olha só, a área de um triângulo equilátero não é base vezes a altura? De um triângulo qualquer, né? Base vezes a altura sobre 2. Então, qual que vai ser a área do triângulo equilátero? A base, que é o lado, vezes a altura, que é o lado raiz de 3 sobre 2. E tudo isso tu vai dividir por 2 de novo. Então, é lado vezes lado, que é lado ao quadrado, multiplicado ainda por raiz de 3, e depois divide por 2 e divide por 2 outra vez, traduzindo divide por 4. Tá? Você tem isso. A área de um triângulo equilátero vai ser sempre lado ao quadrado raiz de 3 dividido por 4.
E aí você guarda essa fórmula aí também, que ela te ajuda a fazer a conta mais rápido, tá bom? E além disso, ela te ajuda aí em outras coisas também, que vocês vão ver aqui mais pra frente, no próximo slide. Trouxe um exemplo de questão que você pode usar isso daí pra você poder fazer, que é o seguinte, ó, do Enem também. Um artista deseja pintar um quadro com uma figura na forma de um triângulo equilátero ABC de lado igual a 1 metro. Com o objetivo de dar um efeito diferente em sua obra, o artista traça segmentos que unem os pontos médios de D, E e F. Vou botar aqui, ó, nessa imagenzinha, né? E tava perguntando qual que era a área desse triângulo pequeno. Era só isso, a área do triângulo DF, né? Sabendo que o lado do triângulo maior é 1 metro e que você está marcando os pontos médios desse triângulo, quer dizer que, né? Continuando aqui. Se você. Área do triângulo inteiro. Ah, não, desculpa. Os lados do triângulo inteiro. Ó, esse triângulo equilátero que você está vendo aqui nesta tela. Os lados do triângulo inteiro. Eles medem um total de 1 metro, né? Esse triângulo pequenininho daqui, ele vai ter lados medindo sempre todos meio metro. Meio metro. Meio metro. Meio metro. Mas por que é meio metro? Porque esses aqui são os pontos médios, né? É o que divide todas as distâncias ao meio, tá bom? Então, se o lado inteiro do triângulo é 1, quer dizer que o lado daquele triângulo pequenininho ali embaixo é meio, né? Meio metro. Então, beleza, olha só. Você teria que calcular qual é a área desse triângulo daqui no meio, né? Que é o triângulo DEF, segundo aquela questãozinha lá do Enem, né? A área do triângulo DEF. A área desse triângulo é justamente o lado ao quadrado raiz de 3, tudo isso daqui dividido por 4, né? O lado ao quadrado, você sabe que é 0,5, né? Então seria 0,5, só que ao quadrado. Tudo isso daqui multiplicado por raiz de 3 e ainda dividido por 4. Então, olha só, 0,5, também conhecido como meio, você pode escrever como formato de fração só para poder ficar muito parecido com um gabarito, 1/2. Tu eleva isso ao quadrado e multiplica por raiz de 3, tá bom? E você divide isso daqui por 4 ainda, né? 1/2 elevado ao quadrado, tu eleva esse 1 ao quadrado aqui em cima e depois você eleva esse 2 ao quadrado ali embaixo. Tu ficaria com 1 elevado ao quadrado, que é 1 mesmo, e 2 elevado ao quadrado ali, que é 4. Isso daqui você multiplica por raiz de 3. E aí, se você for perceber, isso daqui dá raiz de 3 sobre 4, né? Raiz de 3 sobre 4. E tudo isso ainda dividido por 4 de novo. Repara que isso daqui é uma divisão de fração. Você vai repetir a tua primeira fração, né? Raiz de 3 sobre 4. E você vai multiplicar pelo inverso da segunda. Como a segunda é 4, né? Seria tipo 4 sobre 1. Você multiplica pelo inverso dela, que é 1 sobre 4. Então, olha só. Raiz de 3 multiplicado por 1, raiz de 3. 4 multiplicado por 4 dá 16. Então, a área desse triângulo aqui seria a raiz de 3 dividido por 4 vezes 4, 16. Resposta da letra B. Ó, Bzinho. Desse jeito que vocês estão vendo agora. Gente, fez sentido isso pra vocês que eu tô fazendo agora, essa conta daí? Foi tranquilo? Acompanhável? De boa? Sim, 5 horas de prova. Só fazendo aquela questão do UERJ que eu falei lá no início. Porra, ela é pavorosa. Vontade de chorar. E é isso. Então, assim, ó, coisa que não é novidade pra ninguém, inclusive, né? Ó, área de um hexágono regular. Agora, como é que você calcula a área de um hexágono regular? Você corta ele em 6 triângulos equiláteros. Sim, são 6 triângulos equiláteros. E você sabe qual é a área do hexágono regular? 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Uau, né? Então é isso. Você sabe a área do triângulo equilátero? Sabe. E aí, sabendo ele, você sabe a área do hexágono também. Só você pegar e multiplicar por 6. E é isso. Nada demais. Tá? Então, assim, tem essa questão daqui que eu vou deixar pra vocês fazerem depois, né? Porque ela é pavorosamente enorme, tá bom? Então, como ela é muito enorme, eu vou deixar pra fazer depois, senão não vai dar tempo de eu terminar de falar as coisas, tá? Tem gabarito comentado? Não tem gabarito comentado. Essa é a única questão que não tem gabarito comentado, inclusive, né? De toda a lista. A lista não, desculpa, de todo o slide. Mas eu vou deixar vocês fazerem depois aí. E eu vou explicar por quê, né? De vez em quando no Enem aparecem umas questões para você calcular a área de hexágono regular. Uma coisa importante de você saber, tipo, de área de hexágono regular é o seguinte, ó. Primeiro de tudo, você sabe qual é a fórmula para calcular a área de hexágono regular, né? Então você vai saber calcular a área tranquilamente, só você saber um lado, né? E cada fórmula tem requisitos específicos para você poder calcular as áreas. Vou ler aqui a questão para vocês entenderem por que isso daqui é enorme. Pretende-se comprar uma mesa capaz de acomodar 6 pessoas, de modo que, assentadas em torno da mesa,
cada pessoa disponha de pelo menos 60 centímetros de espaço livre na borda do tampo, que deverá ser a menor área possível. Ou seja, você vai ter que calcular a área para você ver qual é a menor de todas. E além disso, você vai ter que colocar 6 pessoas em volta da mesa, de tal forma que elas tenham pelo menos entre si 60 centímetros de distância, tá? Então vamos lá. Na loja visitada, há mesas com tampos nas formas e dimensões especificadas. Mesa 1, hexágono regular, com lados medindo 60 centímetros quadrados, então você tem que calcular qual é a área desse hexágono. Número 2, né, usando aquela fórmula lá, só sabendo o lado mesmo. Uma mesa do formato de um retângulo, com os lados medindo 130 e 60. Você tem que calcular a área desse retângulo. A base e a altura dele estão aqui. Número 3, mesma coisa. Número 4, quadrado. O lado vezes o lado é a mesma coisa que a base vezes a altura, né? Então, assim, ia ter que calcular a área disso também. Depois, número 5, área de um triângulo equilátero. Tu ia ter que usar aquela fórmula também. E depois, né, tendo isso em vista, você tem que desenhar todas as situações para você ver em qual delas que as pessoas assentadas em volta da mesa podem ter 60 centímetros de espaço de uma para outra, né? Então, assim, gigante. Essa daí também é 7 horas para você poder fazer, a resposta sai em 7 dias úteis, né? Mas, basicamente, tudo é aplicação de fórmula, né? Tu faz a questão assim, tipo, calculando a área do hexágono, depois do retângulo, depois do outro retângulo, depois do quadrado, depois do triângulo equilátero, você vê qual área que é menor e você tenta, tipo, desenhar ali na a figura para você ver como que você vai acomodar todas as 6 pessoas em torno da mesa de tal forma que elas tenham 60 centímetros de distância entre si. Pode ser que isso seja impossível, para te falar a real, né? Pode muito ser que isso seja impossível, inclusive. Então você descarta as opções, tá? E aí é isso. A resposta, acho que se eu não me engano, era mesa 5. Acho que era 5. Enfim, né? Dito isso, só lembrar aí a fórmula do cálculo da área do hexágono regular. 6 vezes a do triângulo equilátero. Você corta ele em 6 triângulos equiláteros, tá bom? Então, vamos lá. Um bônus bonitinho que geralmente as pessoas não falam, né? Que eu falei sobre o Teorema de Pitágoras, inclusive, né, no outro slide, é o seguinte, ó. O Teorema de Pitágoras, ele fala sempre que um lado elevado ao quadrado tem que ser igual ao outro elevado ao quadrado, somado com mais um outro elevado ao quadrado, né? O maior lado do triângulo elevado ao quadrado, que a gente chama de hipotenusa, tem que ser igual ao menor lado elevado ao quadrado, somado com outro menor lado elevado ao quadrado, né? Esses dois menores lados a gente chama de catetos. Então, olha só. Basicamente, a interpretação geométrica para isso que tem muito a ver com áreas é o seguinte: a área do quadrado que tu bota em cima desse lado pequenininho, somada com a área do quadrado que tu bota em cima desse lado grande, maiorzinho daqui, né? É igual à área do quadrado que você bota em cima desse lado grande. Então, olha só que maneiro que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Ó, vou arrastar esse quadradinho pequeno. Vou arrastar esse pedaço aqui. Vou arrastar esse pedaço verde. Vou arrastar este pedaço azul que você está vendo agora. Vou arrastar esse pedaço rosa. E você percebe que eu consegui construir uma superfície inteira, né, desse quadradão grandão aqui embaixo, né? Porque tem a mesma área. Que os outros dois quadradinhos. Tem a mesma área que os outros dois quadradinhos. Se eu pegar as duas superfícies cobertas pelos dois quadradinhos, eu consigo recobrir esse outro retângulo aqui embaixo, percebe? Então é justamente essa a ideia do triângulo não, desculpa, do Teorema de Pitágoras. Sempre que você tem essas coisas elevadas ao quadrado, você tem que pensar também, né, que isso pode estar relacionado à área, porque geralmente a área é uma medida de 2 dimensões. E você lembra que tipo, você tem muita coisa de tipo centímetro quadrado, metro quadrado e por aí vai, né? É muito recorrente esse tipo de questão daqui, Teorema de Pitágoras, na UERJ, inclusive, né? Tiveram umas 2 ou 3 vezes também que a UERJ usou essa interpretação de Teorema de Pitágoras pra gente poder fazer algumas questões. Ó, uma foi com trapézio, que eu lembro, e essa daqui da frente que eu vou fazer com vocês vai ser de retângulo. Ó, se liga. Não só com quadrados aqui nas pontas desses retângulos, você pode fazer. Desses retângulos não, desculpa. Assim, dos lados desses triângulos, né? Esses quadradinhos em cima dos lados do triângulo. Tu pode fazer também com retângulos em cima dos lados do triângulo, tá? É justamente essa mesma ideia que você usa no Teorema de Pitágoras. Então, olha só. Vou ler essa questão da UERJ aqui para vocês. Na figura a seguir, estão representados o triângulo retângulo ABC e os retângulos semelhantes 1, 2 e 3, né? Parece até aqueles quadradinhos que a gente viu na outra figura, né? Só que em formato de retângulo, em vez de em formato de quadrado. E aí, olha só. Esses retângulos eles têm a altura H1, H2 e H3. E aí tava falando o seguinte, ó. Se AC, que é um lado do triângulo dali, mede 4, AB mede 3. Estava perguntando qual era a razão. 4H2 mais 3H3, tudo isso dividido por H1.
né? E aí, assim, você olha para essa questão, você chora de desespero, parece que tá em árabe, mas na verdade era muito mais fácil do que parecia, porque era só uma interpretação boba do Teorema de Pitágoras, né? Eu não falei que a área desse quadrado menor somado com a área desse quadrado mais ou menos é igual à área do quadrado grande? Então, usando a mesma interpretação, a área do quadrado menor somado com a área do quadrado mais ou menos tem que ser igual à área do quadrado grande. A área do retângulo menor somado com a área do retângulo mais ou menos tem que ser igual à área do retângulo grande, né? Então, deixa eu só pegar a imagenzinha dali pra gente poder fazer a questão. Triângulo, retângulo, ABC e os retângulos semelhantes, tá? Deixa eu escrever aqui, ó. UR, triângulo, retângulo, semelhantes, ABC. E é isso aí, eu espero que apareça a imagem em algum momento da vida. Apareceu. Vamos lá. Não é pra salvar, é pra copiar. Copiado. E vamos colar aqui no nosso quadrinho. Seguinte, gente. Colando aqui a imagem do nosso triângulo retângulo. A gente tem, né, seguindo essa mesma lógica de teorema de Pitágoras ali, ó, que a área do grandão teria que ser igual à área do mais ou menos somado com a área do pequenininho. Essa é uma interpretação muito famosa para o Teorema de Pitágoras que quase ninguém fala. Isso daqui geralmente é visto mais em turma, assim, tipo, de tópico de Olimpíada, essas coisas assim. Eu acho isso muito bizarro, porque é muito legal e, assim, tipo, aparece em vestibular, né? Então, a ideia é que você faça isso justamente pensando nessa ideia daqui da soma das áreas, né? Então, vamos lá. A área de um retângulo grandão seria a base dele, que é BC, né? Vezes a altura dele, que é a H1. E além disso, a área do triângulo, mais ou menos, seria a base dele, que você for perceber aqui no desenho, ó. A base dele é AC, né? AC. Vezes a altura dele, que é H1. Não, perdão, H2, né? Porque era o segundo retângulo. E isso tinha que ser somado ainda com, aqui, ó, a área do terceiro retângulo. Você percebe que a base desse terceiro retângulo ali, ó, que eu tô rabiscando na figura, é AB, né? AB. E a altura dele é H3. Então, olha só como é que as coisas vão ficar bonitinhas agora, gente. Seguinte, vou mostrar pra vocês. Tava falando que o AC mede 4. Então, no lugar de AC, ali eu podia simplesmente escrever 4 vezes H2, né? Tava falando também que o valor de AB mede 3, né? Então, no lugar da B, eu podia simplesmente escrever 3. E aí fica 3H3. E aí, ó, faltou descobrir qual era o tamanho desse triângulo daqui, desse lado do triângulo BC, né? E qual que é o tamanho do lado do triângulo BC? Vamos lá, ó. Você tem um lado medindo 3. Um outro lado ali, ó, você tem um lado medindo 3, que é o menorzinho. Um outro lado medindo 4. E esse é um triângulo retângulo. Os dois menores lados medem 3 e 4. Sabe quanto que mede maior? 5, tá? Então, o lado maior mede 5. Esse lado BC aí mede 5. Por quê? Porque esse é um triângulo 3, 4, 5, daquele clássico. E olha só, olha pra pergunta. O que estavam falando pra você? Quanto que vale a razão 4H2, 4H2 somado com 3H3, 3H3? Tudo isso dividido por H1. Dividido por H1. Cara, é só você dividir por H1 dos dois lados. Olha só. É muito mais fácil do que parecia. A única coisa que faltava pra saber na hora da prova mesmo, tipo, para você poder fazer essa questão, era simplesmente essa interpretação geométrica do Teorema de Pitágoras, né? Então, olha só, quando você divide os dois lados por H1, você fica com 5H1 dividido por H1, né? Corta, fica só o 5 do lado de cá. É igual a 4H2 somado com 3H3. Tudo isso daqui dividido por H1, que é literalmente o que ele te pediu. Né? Você sabe que isso daqui vale 5, que foi o que ele te pediu. Essa é a razão dali. Letra A. Parece impossível? Parece impossível. Mas é isso. É tudo possível na vida. E aí, gente, deu pra me pegar essa daí também? Eu acho que eu já fiz alguma parecida alguma vez na minha vida aí com vocês. Mas não lembro também. Foi compreensível? De boa? Tá bom. Recomendo vocês ficarem vendo essas, tipo, formas geométricas e teorema de Pitágoras depois. Tem uma da UERJ, assim, que é a mesma, né? Tipo, de Pitágoras ali, tipo, deixa eu ver se eu acho. Triângulo, retângulo, trapézio, UERJ. Ó,
Tem uma da UERJ que é, tipo, mais ou menos a mesma coisa, só que com trapézio. Se vocês quiserem ver depois, sintam-se à vontade, porque era muito legal de se fazer também. Daí vocês tentam fazer aí, tipo, vocês aí na casinha de vocês, mas era mais difícil, por isso que eu não botei no slide. Enfim, né? Continuando aqui. Depois que a gente já viu essas fórmulas todas de área, né? De triângulo, retângulo, blá 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 blá, falta a área do círculo, né? A gente lembra que o comprimento de um círculo era aquela piadinha de tio que eu falei pra vocês, né? Que a pizza tem borda de cachupiri, por isso que o comprimento é 2 vezes π vezes r. Ainda não vou repetir essa piadinha de novo, que todo mundo já ouviu 3 milhões de vezes, né? Mas é importante que você veja essa animação aqui do lado, que essa animação é muito bonita. Olha isso, você pega um círculo, você corta ele no meio. E olha só as paradas caindo, tá ligado? As paradas, tipo, se desabrochando, caindo lá no chão. O negócio vira um triângulo. Um triângulo que tem uma base medindo igual o comprimento dali do círculo e uma altura medindo o raio, né? Então, na hora que você for calcular qual é a área desse triângulo, se você for perceber, é só você fazer a base, né? Olhando para essa animação aqui, vezes a altura. A base é o comprimento, a altura é o raio, né? E você divide isso por 2. Base vezes a altura sobre 2. 2πr vezes r sobre 2. Dá πr ao quadrado. Por isso que a área de um círculo é π vezes o raio elevado ao quadrado. Então, dito isso, vamos fazer aqui uma questão do Enem envolvendo isso, ó. Um vidraceiro precisa construir tampos de vidro com formatos diferentes, porém com medidas de área iguais. Para isso, pede a um amigo que o ajude a determinar uma fórmula para o cálculo do raio R de um tampo de vidro circular com área equivalente a um tampo de vidro de 1 quadrado de lado L. A fórmula correta para você poder fazer essa conversão aí, né, de R para L, L para L, blá blá blá, tudo mais, é a seguinte, né? Então, olha só. Basicamente, assim, a questão tinha muito pouca coisa escrita, né? Corre o risco de se confundir por conta do vocabulário, mas eu vou ler devagarinho de novo com vocês. Ó, o vidraceiro precisa construir os tampos de vidro com formatos diferentes, porém com áreas iguais. Então, assim, pô, se tu tá falando que tem formato diferente, um é um quadrado, mas outro é um círculo, mas a área é igual, logo de cara você vai escrever pra mim o seguinte, ó, a área de um, né, a área do quadrado tem que ser justamente igual à área do círculo, né? Então você vai escrever isso daí pra mim. A área do quadrado é igual à área do círculo, beleza? E aí tava perguntando o seguinte. Para isso, pede a um amigo que o ajude a determinar uma fórmula para o círculo de raio R de um tampo de vidro circular com área equivalente a um tampo de vidro de um quadrado de lado L, né? Como é que você descobre qual é o raio do círculo que tem a mesma área que um quadrado, né, de lado L? Então, olha só. Se o quadrado tem lado L, quer dizer que a área dele é lado vezes lado, né? Lzão vezes Lzão. Se um círculo tem raiozão R, quer dizer que a área dele é π vezes o raio elevado ao quadrado, né? Então, primeiro de tudo, olha só. Lado vezes lado é literalmente a mesma coisa que o lado elevado ao quadrado. A área do círculo é π vezes o raio elevado ao quadrado. Bom, a gente quer isolar o R, né? Porque você olha para todas as alternativas aqui, ó, e você vê que o R está sozinho de um lado. O que você vai fazer? Para você poder isolar o R, você vai passar, né, esse π pro lado de cá. E como ele está multiplicando, ele vai passar dividindo, né? E você ficaria com o seguinte: lado elevado ao quadrado dividido por π. Isso daqui tem que ser igual ao raio elevado ao quadrado. Então percebe que você chegou quase lá, né? Você está quase lá. Por quê? Porque você tem um raio, só que ele está elevado ao quadrado. Você quer deselevar ele ao quadrado, você quer fazer a operação inversa. E você viu lá na nossa primeira aula que a operação inversa, né, de potência de você elevar ao quadrado é você tirar a raiz quadrada. Nem então você tira a raiz quadrada dos dois lados, porque é isso que a gente faz desde sempre, né? Operações dos dois lados. Então olha só, lado ao quadrado, só que com a raiz do lado de fora, fica só lado. E isso daqui tem que ser dividido por π, só que π dentro da raiz, porque a gente tirou a raiz do π também. Raio elevado ao quadrado com uma raiz do lado de fora é tipo assim, elevei ao quadrado e deselevei depois, ficou só o raio. Então, eu consegui descobrir que a fórmula para conversão, aqui ó, do tamanho do raio, desculpa, do tamanho do lado do quadrado, no tamanho do raio do círculo, é essa, né? Que o raio ele tem que ser igual ao lado do quadrado dividido pela raiz de π. E é isso, resposta letra A, de amor. Gente, deu pra entender essa daí? Também? De boa? Ou não? Sim. Ok. Mais fácil que a outra, né? A outra já era um pouquinho mais abstrata. Então, vamos lá. Seguinte. Próxima. Área de uma coroa circular.
cara, coroa circular, você tem que ter em mente que é tipo uma coroa mesmo que você vê assim normalmente, sei lá, em nobreza e tudo mais. Então, coroa circular é tipo coroa, né? Sabe, coroa é tipo assim, um anel gigante pra você colocar na sua cabeça. E um anel, se você for ver, ele tem uma certa espessura, né? Aqui, ó, ele tem uma certa espessura. Sempre que você tem um anel, você tem uma certa espessura. Tô mostrando o meu na câmera aqui agora. E aí, essa espessura daqui, essa grossura do anel aqui, né? Você pode ver que ela pode ser uma diferença entre dois círculos. Pode ser tipo assim, um circulão grandão, né? Que é esse externo daqui do anel, menos o circulão, um circulinho pequenininho, que ele é o menor, que ele representa esse buraco que tá aqui no meio, né? Então pode ser a área do círculo grande menos a área do círculo pequeno. Só subtrair as duas áreas. Então tem um exemplo daí, né? Disso daí do Enem, que vai ser essa seguinte questãozinha aqui que vocês estão vendo, né? Já já eu faço aqui com vocês um momento. E depois disso a gente vai ver só a área de setor circular, e aí acabou, tá? Eu vou atrasar aqui um pouquinho a aula só pra avisar, tá? Vou liberar vocês aí um pouquinho mais tarde, só pra poder terminar, mas estamos terminando já. Vou ler aqui com vocês. Enem. Em um condomínio, uma área pavimentada que tem a forma de um círculo com diâmetro medindo 6 metros é cercado por grama. A administração do condomínio deseja ampliar essa área, mantendo seu formato circular e aumentando 8 metros o diâmetro da região. Então, olha só. Inicialmente, o que a gente tinha aqui, ó? Essa área. Essa área era um círculo, né? E esse círculo daí, ele tinha um diâmetro, né? Diâmetro aqui, ó, de 6 metros. Era 6? Não sei, deixa eu ver. Era 6. E aí depois, o condomínio decidiu expandir esta área circular, né? Ele aumentou essa área circular aqui, virou uma área circular maior agora, ó. Deixa eu ver. Você tinha uma área que era um círculo menor aqui, ó, que é o amarelinho ali do meio, né? Uma área que é um círculo menor, amarelinho ali do meio. Este aqui. Que ele tinha um diâmetro igual a 6 metros. E aí você expandiu ele para um outro círculo maior aqui do lado de fora, para você poder aumentar o tamanho dessa área aqui, com um diâmetro diferente, obviamente também. Esse diâmetro desse círculo de fora daqui, ele teria que ser maior do que os 6 metros que a gente tinha antes, né? Tanto que a questão fala o seguinte, ó, ela vai ampliar essa área, mantendo seu formato circular e aumentando em 8 metros o diâmetro dessa região. Então, se vai aumentar em 8 metros, assim, para poder só separar bonitinho, né, vão ser 4 metros para baixo aqui e mais 4 metros para cima, beleza? Essa é a ideia. Então, essa aqui vai ser a sua nova área, né? A sua área nova aqui, ó, que vai ser essa parte daqui ó, que eu tô rabiscando de verde aqui agora, né, que vai ser essa coroa circular aqui que tá aqui em volta, tá bom? Então, beleza, essa aí vai ser a área nova que a gente tem. E aí, vamos lá. O condomínio dispõe em estoque de material suficiente para pavimentar mais 100 metros quadrados de área. O síndico do condomínio irá avaliar se esse material disponível será suficiente para pavimentar a região. Utilize 3 como aproximação para pi. A conclusão correta a que o síndico deverá chegar, considerando a nova área a ser pavimentada, de que o material disponível dá ou não dá, né? E a gente tem que saber por quanto que dá ou não dá, né? O quanto que sobra, o quanto que falta e por aí vai. Então, primeiro de tudo, ele tem material suficiente para pavimentar 100 metros quadrados de área. 100 metros quadrados é a unidade de área, tá? 100 metros quadrados de área. Então, se a gente calcular qual é a área dessa parte em verde nova que a gente quer construir e for maior do que 100, não dá, né? A gente tem que fazer essa conta daí. Então, olha só. Percebe que essa área nova que a gente queria pavimentar, ela é a área deste anelzinho que você está vendo aqui no momento, né? Ela é a área de uma coroa circular. Essa parte amarela aqui no meio, ela já existia. Tu não vai pavimentar ela de novo. Tu vai pavimentar a sua área de fora, né? Então, a área nova a ser pavimentada, né? A nova que vai ser pavimentada vai ser a seguinte, ó. A área do círculo de fora menos a área do círculo de dentro, né? Vai ser essa partezona desse círculo grandão de fora menos essa de dentro que já está pavimentada. Então, vai ser π vezes um raiozão elevado ao quadrado menos π vezes um raiozinho elevado ao quadrado. Então, vamos lá. Ó, raiozão elevado ao quadrado. Quem que é o raiozão disso aqui, ó? Se esse diâmetro da circunferência pequenininha aqui dentro media 6, o raio é a metade do diâmetro, é 3 para um lado e 3 para o outro, beleza? Além disso, ele aumentou 4 metros para o lado de cá. Se aumentou 4 metros para o lado de cá, aumentou no total 3 mais 4, 7, né? Aumentou não, virou no total 3 mais 4, 7 metros, né? Então, olha só. Você sabe que o raiozão que a gente tinha
é 7. O raiozinho que a gente tinha é 3. Então, se você fizer essas contas aqui, você consegue descobrir qual seria a área a ser pavimentada, né? Que seria o que você vai colocar, né? No total, né? Qual seria a área nova da praça, menos do que já existia. Então, seria π vezes o raios 1 elevado ao quadrado. Lembra que ele falou na questão que era para aproximar π para 3, né? Então, a gente já troca π para 3 aqui. E a gente vai multiplicar isso pelo raio elevado ao quadrado, raiozão, né? O raiozão é 7. 7 elevado ao quadrado é 49. E depois isso vai ser subtraído de π, que estão mandando lá 3, pelo raio elevado ao quadrado. Quem é o raio? É 3, não é um raiozinho pequenininho. 3 ao quadrado. Então isso daqui seria 3 vezes 7 ao quadrado, 3 vezes 49, 3 vezes 49 dá 147. Ó, 147, né? E depois seria 3 vezes 3 ao quadrado, 3 vezes 9, isso é 27. Então essa área a ser pavimentada é 147 menos 27, que dá um total de 120 metros quadrados. Opa, o material que está lá não é disponível. Não, desculpa, o material que está lá disponível não é suficiente. Por quê? Porque você tem 100, é o suficiente para pavimentar 100 metros quadrados, mas tem 120, tá ligado? Vai faltar 20. Resposta letra E. Não será suficiente, pois a área da nova região mede 120 metros quadrados. Beleza? Essa ideia daí também. Então tá, ó. Fizemos mais umazinha. Foi de boa essa daí também? Fazível? Compreensível? Só mais uma agora. Mais um tipozinho de área, tá bom? Essa aí foi mais ou menos. Fala pra mim aí o que não ficou. Tipo assim, qual parte que você não conseguiu entender. O problema seria a visualização mesmo, na maioria das vezes. E isso aí é questão de treino, né, cara? Tipo, com o tempo, assim, você pega muito, tipo, esse rolê de visualização. E você vai vendo, tipo, palavras específicas na questão, sabe? Que você pode ir marcando ao longo do tempo. Por exemplo, nessa questão daqui, é interessante você marcar o aumentando em 8 metros o diâmetro. Tipo, traduzindo, o teu diâmetro não ia passar a ser 8 metros. Ele ia aumentar em 8, sacou? Você tem que somar 8 no diâmetro. Ao invés de ser, tipo, 8 metros, ele ia ser 8 não, desculpa, 6 metros que era anterior, né? Ele vai ser 6 mais 8 que dá 14, né? E é isso. Assim, tem algumas palavras importantes de você marcar no meio das questões, você, ao longo do tempo, você vai pegando isso, né? Você grifar as palavras e tudo mais. Isso aí ajuda você a montar situações, tá bom? Essa é a ideia. Sim, as contas nem são tão difíceis. E a parte que pega mesmo é, tipo, muita interpretação, tipo, quase todas as questões. Deixa só eu terminar aqui, falta só mais esses últimos dois slidezinhos daqui do setor circular, tá? Vou mostrar aqui uma parada pra vocês. Seguinte, área de um setor circular. O setor circular é um pedaço do círculo, né? Você sabe que um círculo tem 360 graus. Então, assim, é, é de se esperar que essa pizzazinha daí represente alguma coisa com menos de 360 graus, essa fatiazinha de pizza, né? A área de um setor circular é como se fosse meio que a área de uma fatia de pizza, né? Então, assim, a ideia é justamente a gente saber calcular qual é a área disso. Isso é uma fração do círculo, é um pedaço do círculo. Então, justamente por conta disso, é como se fosse, tipo, usar a mesma fórmula para você calcular a área de um círculo, só que pedaço dessa área. Por exemplo, se fosse um setor circular de 180 graus, né? Setor circular de 180 graus seria metade de um círculo. É só você pegar a área do círculo e dividir por 2, tá? Mas agora um ângulo diferente já fica um pouquinho mais difícil de você tentar prever como que você usaria essa fórmula para calcular. Então a ideia é a seguinte, ó. Sempre que você for usar, né, a fórmula para você calcular qual é a área de um setor circular, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar área e ângulo, para você montar uma regra de 3. Quando o ângulo é de 360 graus, traduzindo, você tem um círculo inteiro, né? Porque um círculo inteiro dá 360 graus de volta, a área é πr ao quadrado. Quando o ângulo é θ, que você não sabe quanto que é, igual que tá nessa imagem, a área vai ser a área do teu setor. Aí tu faz a regra de 3 lá, chama essa área de setor aí de X, faz o que tu quiser, né? E faz em Deus. E é isso, a ideia é resolver isso aí sempre com regra de 3, tá bom? Então, olha só. Seguinte, primeiro de tudo, eu vou fazer essa questão da UERJ. Ela é confusa porque as pessoas não sabem o que é radiano. Só que radiano é uma coisa gostosa demais de se saber. Vou contar pra vocês o que é agora. Seguinte, uma chapa de aço com a forma de um setor circular possui raio R e perímetro 3R, conforme ilustra a imagem. A área do setor equivale a, e tem todas essas opções aí. Então, olha só, você quer saber qual é a área desse setor circular? Como eu falei pra você, você calcula essa área com regra de 3, né? Então, assim, você sabe que a área de um setor circular vai ser sempre obtida através de uma regra de 3 da seguinte forma. Ó, quando
o teu ângulo é de 360 graus, você sabe que a tua área vai ser πr ao quadrado. Mas quando o teu ângulo é um valor que você não sabe qual é, a tua área do setor vai ser o que você quer descobrir, no fim das contas. Então, eu vou chamar aquilo ali de set, né, que é a área do setor. Aqui a gente monta a nossa regrinha de 3 clássica, bonitinha, né? E a gente observa alguns detalhes aqui do problema. Primeiro de tudo, você teria que saber qual é esse ângulo θ dele do meio. Você sabe? Não, não tá escrito, né? Mas no fim das contas você sabe, tá? Ele está falando que esse setor ele tem um perímetro 3R. Se você olhar ali para a imagem, né, desconsiderando essa informação de perímetro 3R, você percebe que o comprimento deste setor circular aqui, o comprimento aqui, ó, desse arco de circunferência que está em cima do setor circular, desse pedacinho de circunferência, é R. Então, olha só, é exatamente o tamanho do raio, né? Eu acho que deve ter uma relação aí, né? Tipo, justamente pelo fato de isso aqui ser exatamente o tamanho do raio. E aí, assim, eu vou tocar agora numa das maiores deficiências aí de ensino de trigonometria que as pessoas têm na vida. Que vai ser o seguinte, eu vou procurar aqui uma explicação em animação do que é um radiano. Vou mostrar pra vocês. Um radiano, animação, Facebook. Acho que tem um vídeo no Facebook, assim, tipo, do bagulho de radiano. Pra eu poder mostrar isso daqui. Uhum. Não. Definição de um radiano. Também não. Será que é esse? Acho que é esse. Eu tinha caçado lá. Era essa mesmo. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Vou ficar pausando as coisas. Beleza, olha só. Gente, primeiro de tudo, vocês sabem que... Vou contar um segredo aqui muito importante pra vocês agora, que é, tipo assim, a melhor parte, assim, tipo, de entendimento de trigonometria do ensino médio. Quando a gente vê trigonometria do ensino médio, a gente começa a medir, tipo assim, ângulos não só em graus, mas você vê que, tipo, você tem algumas medidas de ângulo, assim, só que em radiano. Deixa eu contar um segredo pra vocês, primeiro de tudo. Radiano não serve pra medir ângulo. Radiano serve pra medir arco de circunferência, comprimento de arco, né? Então, por exemplo, quando você fala que na circunferência tu deu uma volta inteira, você andou 360 graus, tipo, 360 graus é 2π radiano, sabe por quê? Porque o comprimento inteiro que você andou da circunferência é 2π vezes o raio, sacou? Então, isso daí, o radiano, ele é comprimento de arco, né? Ele é um comprimento de arco, se você for parar pra pensar. Então, dá uma olhadinha aqui nessa animação, só pra você tentar entender o que significa esse conceito de radiano. Olha só. Seguinte, olha aqui. Você vai desenhar um círculo inteiro, um círculo de raio Rzinho. E aí, você vai meio que entortar esse raio e colocar aqui em cima do círculo, né? Você deu uma entortadinha aqui nesse raio e colocou em cima do círculo. E aí, sabe o que aquilo ali vai ser? Vai ser um arco que mede um radiano. Um radiano é exatamente tipo o comprimento do arco que tem um raio. E olha só o que é 2 radiano. Olha só o que é 3 radiano. Oi? Acho que você não tá apresentando. Verdade, droga. Vou ter que fazer de novo. Perdão, gente. Certo. Vamos lá. Apresentando agora. Vamos voltar aqui na animação. Você tem um círculo, né? E aí você está desenhando o círculo aqui agora. Ó, desenhando o círculo. E aí o círculo tem raio R. Você percebe que esse círculo daqui, ó, ele tem raio R. Você dá uma entortadinha no raio e tu coloca ele em cima da circunferência. Esse comprimento aqui que tu tá gastando de arco é um radiano. E aí você passa aquele raiozinho ali pra frente que tá entortadinho, são 2 radianos. Tu passa aquele raio entortadinho ali pra frente, são 3 radianos. E você lembra que π é meio que mais ou menos 3,14, né? Tu aumenta mais um pouquinho, π radianos. Bonito, né? E aí você vê que uma volta completa seria 2π radianos, justamente por conta disso. Então olha só, quando o comprimento, ali ó, rapidinho, detalhe aqui importante pra você. Quando o comprimento desse arco é igualzinho ao comprimento do raio, sabe qual é o ângulo do meio? Um radiano, né? Quando o comprimento do arco é igualzinho ao comprimento do raio, o ângulo do meio vale um radiano. Então, naquela questãozinha dali da UERJ que a gente estava vendo, ó, essa daqui, você percebe que o comprimento desse arquinho aqui que você está vendo é igualzinho ao raio. Isso quer dizer que este ângulo daqui no meio é um radiano, né? Porque um radiano, quantas vezes que tu coloca o raio aqui nesse arco, tá ligado? É uma medida de arcos. Então, você consegue descobrir que esse θ daqui é um radiano. Caso você tivesse que fazer essa conta daqui, tipo, com graus, é um trabalho dos infernos. Porque um radiano é uma medida muito feia em graus, né? Por causa do π. E aí, olha só.
360 graus, para você passar para radiano é muito mais fácil. Você pode escrever 2 vezes π radiano, né? E aí, além disso, você tem uma medida de áreas, né? Que é a área que você quer descobrir, no fim das contas, né? E tu tem também a medida ali do... como é que é o nome daquilo ali? Da área do círculo. Então, dito isso, para você descobrir o valor de A, é só você fazer a sua regrinha de 3 tranquilamente, né? Multiplica cruzado. Você tem 2 vezes π radiano multiplicado pela sua área, que você queria descobrir quem é, tem que ser igual a π vezes o raio elevado ao quadrado, tudo isso multiplicado por 1 radiano, que era o tamanho daquele angulinho dali de baixo, né? Então, olha só. Dá para cortar π de um lado com π do outro, tá? E além disso, dá para você passar esse 2 ali que estava do lado esquerdo pro lado direito, só que dividindo. Tu ficaria com r ao quadrado vezes 1, que é só r ao quadrado mesmo. Tu passou o 2 dividindo, ficou r ao quadrado sobre 2, tá? Então é essa ideia aqui, ó. As contas, se você reparar, são fáceis, mas a linha de raciocínio da questão é meio difícil. Você perceber que o tamanho desse ângulo daqui era 1 radiano justamente porque o comprimento disso daqui é 1 raio, é uma coisa que você não está treinada para fazer quando você viu a medida radiano na sua vida pela primeira vez. Mas é importante que você saiba, tá bom? Gente, fez sentido isso daí pra vocês? De boa? Eu só contei a novidade do radiano, né? Mas assim, é isso. Só pra poder terminar aqui então, ó, e não consumir o tempo inteiro do dia de vocês, últimos slides. Dicas de vida pra vocês, né? Você viu figura estranha, você vai lá e corta em 2 partes que você conhece. Vocês aí já estão cansados de ouvir, que eu falo desde sempre, inclusive já falei na aula hoje, né? E aí, frasezinha do nosso querido amigo Bertrand Russell pra vocês: a matemática é a única ciência exata em que nunca se sabe do que se está a falar, nem se aquilo que se diz é verdadeiro. Então, sim, matemática não existe, né? Não sou eu que falo. Bertrand Russell, que é um cara muito mais conceituado do que eu. E quando eu falo que matemática não existe, não estou de meme. Continuando. Se teve dúvidas, manda mensagem, né, no WhatsApp. Eu vou te responder no e-mail? Não, só para reforçar. Não vou te responder no e-mail. Manda mensagem em qualquer hora, eu te respondo. Na hora, obviamente não, mas depois eu respondo. E aí, aula que vem a gente continua aí com razão e proporção, né? Que seria aí os teorias dessa aula, né, da aulinha 5, que inclusive foi atrasada, era pra ser 6. Droga, mas tudo bem. Faz parte da vida. E é isso, gente. Vou parar aqui de gravar. E você